Estamos iniciando o curso Práticas de Manejo para os módulos básicos do Sisteminha. O tema de hoje será a atividade de piscicultura. O objetivo desse curso é discutir com vocês sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social conhecida como Sisteminha. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre a preparação do viveiro, os cuidados no transporte e recepção dos alevinos, o arraçoamento, a limpeza do sistema e a despesca. No nosso primeiro tema, a preparação do viveiro para a chegada dos alevinos, nós vamos considerar 3 pontos importantes: a água, a calagem e o teste do sistema de recirculação. Em relação à água, nós vamos observar que nós temos pessoas que trabalham com o sisteminha na área urbana, periurbana e rural. A dúvida recente das pessoas que trabalham na área urbana é se podem utilizar a água oriunda do sistema público de abastecimento. A resposta é sim. A água deve ser descansada durante 2 a 3 dias. O tanque pode ser cheio até a borda, faltando uns 2 a 5 centímetros da borda, e a utilização da água do serviço público, ela vem com cloro. Inicialmente, se você colocar o peixe diretamente nessa água, ele vai morrer, porque o cloro vai reagir e, como sendo um desinfetante, vai afetar a vida dos peixes. No entanto, se você utilizar essa água descansada 2 a 3 dias, esse problema não existe, porque o cloro, por ser um gás volátil, ele vai embora para a atmosfera. Então, a água da rua pode ser utilizada. No dia a dia, há uma substituição de até 10% dessa água, do volume da água do tanque, em torno de 1.000 litros. Você pode utilizar a água do abastecimento, uma vez que o cloro vai ser diluído no volume total de água e não prejudicará os peixes. Então, a reposição para evaporação ou para um uso de irrigação de horta é possível. Para as pessoas que moram nas áreas periurbanas e rurais, elas geralmente vão utilizar a água de alguma represa, ou a água de um poço, ou a água de pequenos córregos. Essas águas podem ser usadas diretamente no tanque sem nenhum problema. Nós vamos ver também que há necessidade de se preparar bem o tanque. Então, o segundo item é a calagem. Essa calagem ela vai ser realizada utilizando-se 2 produtos, o cal e o gesso. Ambos são facilmente encontrados no mercado, pode ser encontrado nas lojas de construção, o gesso em pó, a cal hidratada ou a cal virgem. A mistura é feita 50%, então um exemplo seria pegar 1 quilo de gesso, 1 quilo de cal, misturar essas 2 e guardar numa vasilha, pode ser um baldinho de plástico fechado, e diariamente você vai retirar uma certa quantidade dessa mistura para colocar no tanque. Antes da chegada dos alevinos, 2 a 3 dias antes, você pode colocar cerca de 200 gramas dessa mistura de cal e gesso em toda a massa de água, dos 10.000 litros que você encheu o tanque. Então, imediatamente após encher o tanque, você pega um copo normal, enche de cal e gesso, aproximadamente entre 200 e 300 gramas, que ele vai pegar da mistura, e você pode diluir essa quantidade de cal e gesso na massa toda da água. Então, você coloca no tanque, mistura, agita essa água e deixa descansar por 2 ou 3 dias até a chegada dos alevinos. A colocação desse cal e gesso tem várias funções. Uma delas é que você vai estabilizar a acidez do cimento que foi utilizado na construção, de modo que você não precisa ficar trocando a água do tanque. Encheu ela uma vez, terminou o tanque, a massa secou, você enche o tanque, já coloca essa mistura de cal e gesso na água e deixa ela descansar por 2 ou 3 dias. Então, ela já estará pronta para receber os alevinos. No dia a dia, essa mistura de cal e gesso vai ser colocada apenas 1 colher em no sedimentador, para poder manter a estabilidade do sistema. Nós temos também uma outra situação de poder verificar o sistema. Então, nós faremos um teste de recirculação.
o sistema de recirculação que compõe o sedimentador, o biofiltro, as mangueiras, as bombas, todo esse material deve ser montado com antecedência, colocado para funcionar 2 a 3 dias antes do sistema do sistema iniciar a sua produção. E aí nós vamos encontrar uma sequência de trabalho, né? Depois que esse sistema funcionar adequadamente, você vai mantê-lo ligado durante os 2 dias que antecedem a chegada dos alevinos, para que ele vai misturando também a solução de cal e gesso, vai estabilizando todo o sistema e, ao mesmo tempo, você pode corrigir alguma falha, né, que dê no funcionamento das bombas, das mangueiras, para facilitar a perfeição na sua produção. O segundo ponto que nós podemos observar nesse curso seria o cuidado no transporte e recepção dos alevinos. Então, nesse momento, você já tem o seu tanque adequado, ele está cheio, ele já recebeu a solução de cal e gesso para estabilizar, você já testou todo o sistema de recirculação e sedimentação da água, ele está funcionando perfeitamente, e a partir daí, nós temos que preocupar, então, com a chegada, né, com a compra e a chegada dos alevinos e das ações que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro ponto que nós vamos discutir nesse tema seria relacionado à origem. O segundo, a embalagem. O terceiro, o transporte e a aclimatação desses peixes no sistema. Como fazer isso? Como é que nós vamos escolher o lugar adequado para se fazer a compra dos alevinos? Então, nós temos que preocupar com essa origem, né? Nós devemos procurar produtores de alevinos que já tenham, sejam mais tradicionais, ou que tenham um profissionalismo avançado em relação à produção, que as instalações tenham bastante higiene, né? Que isso indica que tem cuidados com a profilaxia, com a proliferação de doenças. Os alevinos devem ser sadios, saudáveis, bem uniformes, né? Com não haver muita variação de tamanho. Às vezes você vai comprar um alevino achando que está comprando um alevino maior que é melhor, nem sempre, é como se fosse o pintinho de um dia na granja. O peixe, às vezes ele pode estar grande, ele tem um tamanho grande, mas a idade muito avançada, porque ficou estocado durante muito tempo, etc. Então é preferível que você compre do produtor credenciado, de modo que o alevino esteja com a idade e tamanho adequado. Então, é uma correlação, né? As duas coisas têm que andar junto. Não adianta eu ter um alevino grande e velho. Não adianta eu ter um alevino pequeno, com tamanhos desuniformes, sem ter essa qualidade, né? De poder associar a idade ideal com o peso ideal. O certo é que você deve comprar alevinos com cerca de 30 dias, da fase inicial de nascimento, seriam de lar, de ovo, né, ao alevino de compra, pesando uma média de 1,5 grama a 2,5 gramas. Então, o alevino nessa faixa de tilápia, ele está com o desenvolvimento normal e está seguindo a curva de crescimento que vai permitir você chegar no final de 90 dias na sua propriedade com os peixinhos pesando entre 200 e 300 gramas e com a conversão baixa, inferior a 1,5, ou seja, você vai gastar menos de 1,5 kg de ração para se fazer 1 kg de peixe. O ideal é que ele chegue à fase final de 90 dias, apresentando 250 a 300 gramas, ou seja, 3 a 4 peixes para dar 1 quilo. Então, esse alevino tem muito a ver com a origem, né? Pegar o histórico, saber do fornecedor, outros potenciais clientes, ver como que está sendo o desenvolvimento, baixa taxa de mortalidade durante a criação e isento de doenças. Isso é muito importante. A segunda etapa, nós devemos nos preocupar com as embalagens. Então, as embalagens para os alevinos no sisteminha, a gente trabalha com um número muito pequeno, são 150 alevinos por tanque, ela deve ser feita utilizando-se saco plástico, né, esse saco plástico ele vai ter uma capacidade da gente trabalhar com 1/3 do volume dele de água e 3/3 para oxigênio, e deve ser feito com água limpa do viveiro. Os peixes que vão ser transportados devem ter ficado em jejum no mínimo de 6 horas, descansados, e aí ele é embalado
de acordo com o tamanho e a distância, né, o tempo que ele vai ter de transporte. Então, por um alevino de 1,5 grama, 2,5 gramas, ele pode ser embalado de diversas formas para garantir uma viagem de sucesso entre 3 e 24 horas. Então, há necessidade que o produtor programe a sua visita junto com o fornecedor, para que o fornecedor possa adequar bem essas embalagens. É interessante que o produtor fotografe, né, os alevinos na chegada, na saída deles e na chegada, antes de abrir as embalagens. Então, essas fotografias vão permitir, vai resguardar o produtor, né, no caso de morte durante o transporte, vai resguardar também o fornecedor para situações de fraude, né, em relação a querer ser esperto, né, com a alevino. Morreu tudo no transporte, ou então realmente morreu e a pessoa não poder comprovar. Então, fotografa, né, filma abrindo a embalagem no local, fechando, para que haja bastante segurança técnica no trabalho. Normalmente, há um monitoramento, os produtores de alevinos já conhecem as distâncias que podem ser trabalhadas e isso passa a ser um ponto secundário, mas de muita importância para o nosso produtor. Tá? E como a quantidade nossa é bem pequena, isso se torna bastante razoável. Há necessidade que, durante o transporte, a gente observe, né, que, ao abrir a embalagem, ela deve ter um cheiro suave, né, um cheiro de lagoa, um cheiro do próprio peixe, mas suave. Nada de um cheiro que lembre amônia, a amônia não tem cheiro, né, mas o amoníaco, né, que lembre um cheiro mais forte de amoníaco, a gente deve preocupar com a aclimatação. Então, se o peixe passou muitas horas, né, ou foi embalado de barriga cheia e tudo, então esse cheiro, né, que vem da degradação do ceseto, pode ser muito acentuado. Também, durante o transporte, nós devemos evitar locais de sol. Quer dizer, o ideal é, até embalar o peixe, a gente conversa, bate papo, pergunta sobre as coisas. Embalou o peixe, pôs no carro, a gente vai embora para chegar o mais rápido possível no local. Se tiver de parar em local sombreado, né, não deixar exposto ao sol direto, para que a água não aqueça demais e possa prejudicar os peixes, e a gente fazer um transporte programado, né, dentro dos horários, com uma margem de segurança. Se furar um pneu, tiver de estabelecer um tempo maior, né, de parar, fazer um lanche, então isso deve ser adequado. A chegada dos peixes também, às vezes você ainda vai ter de fazer um segundo transporte, né, que vai estar ligado às pessoas que recebem o peixe, que seria da transportadora ou mesmo da pessoa que levou, do ponto da cidade de recepção, até a fazenda ou local de criação. E aí são vários meios que as pessoas utilizam, que vão desde a moto, o transporte manual, o transporte em carrinho, transporte até mesmo em barco, no caso da criação dos peixes em tanque-rede. A partir do momento em que o alevino chegou na propriedade, aí sim, né, é responsabilidade agora total do produtor. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é colocar a embalagem sobre a água do tanque para que a temperatura dos dois ambientes se iguale. Então, ele vai deixar durante uns 10 a 15 minutos o saquinho boiando na superfície e, em seguida, ele vai colocar uma quantidade, vai substituir a água do saquinho pela água do tanque. Mas ele vai fazer isso colocando água dentro do saquinho e, à medida que vai aumentando, ele escorre a metade dessa água, coloca de novo mais a metade da água e faz esse giro várias vezes. Então, ele abre o saco, pega a água do tanque, põe dentro do saquinho, dobra o volume. Dobrou o volume, ele esvazia a metade de novo, né, jogando essa água fora, ou mesmo se ele estiver dentro do tanque, ele vai pegar novamente a água do tanque, dobrar o volume, depois que dobrar o volume, ele despeja, chega na metade do volume, coloca novamente, e aí a água já está, de certa forma, igualada com a variação pequena. Então, esse processo ele vai demorar uns 5 minutos, aproximadamente, de troca de água, e é um tempo suficiente para que o peixinho possa ir regulando a sua capacidade osmótica e tudo, e equilibrando com a água que estava altamente concentrada de resíduo dentro da embalagem,
com a água pura. Então, olha bem, o peixe pode ter o choque químico tanto da água ruim para a água boa, quanto da água boa para a água ruim. Então, a gente fazendo isso gradativamente, a tilápia é altamente resistente e a ideia é não se perder nenhum alevino nessa atividade de transporte e colocação dos peixes. Então, aproveitar esse tempo para observar se os peixinhos têm cauda comida, se estão bem saudáveis, olho brilhante, se não tem peixes comidos, peixe morto, se não estão boquejando, se a embalagem está mantendo a água limpa. Isso tudo é o produtor que deve fazer e que vai resguardá-lo de ter problema depois com os peixinhos. Então, feito isso, ele vai soltar os alevinos no tanque. À medida que ele vai soltando, os peixes vão movimentar em cardume, eles vão nadar em conjunto, procurando áreas do fundo, vão fazer um reconhecimento do tanque, e você já pode observar, se eles vierem direitinho, já pode, inclusive, às vezes, receber um pouco de alimento, mas normalmente a gente aguarda 1 a 2 horas para que ele faça esse reconhecimento, e a partir daí a gente inicia a alimentação dos peixes, né? A alimentação, então, ela é feita em função da idade do peixe, em função de uma taxa de alimentação, e nós temos rações diferentes no mercado para cada etapa. Então, no caso da tilápia, atualmente, nós temos 7 tipos de rações diferentes. Seriam 8, mas a primeira, que é a ração em pó, ela é utilizada geralmente no produtor de alevino, desde a fase do nascimento, da larva, até a transformação do alevino pela inversão do sexo. Então, nessa fase, ele utiliza os hormônios, normal, para se fazer a mudança de sexo, né, de fêmea para macho, que a tilápia a gente trabalha mais com os machos, não engorda, e durante 30 dias. Então, esses 30 primeiros dias, ele vai utilizar essa ração em pó. Já o produtor, quando ele consegue o alevino, né, ele pega o alevino de boa qualidade, ele vai iniciar o tratamento com a ração chamada R1. Então, essa R1 ela tem poucos milímetros, né, de tamanho, composição diferenciada, e ela é dada, é uma ração bem cara, mas ela é utilizada apenas na primeira semana, conforme nós vamos ver na tabela. E depois a R2, a R3 e assim sucessivamente, de acordo com o consumo dos peixes. A ideia é que vai se gastar entre 35 e 45 quilos de ração durante 90 dias de criação, iniciando a ração na primeira semana. Ele vai alimentar da ração R1, quando os alevinos estão entre meio a 1,5 grama, até 2 gramas. São 6 tratos diários, né? E com uma média de 12 gramas de ração por dia. Então, os 150 alevinos, você vai disponibilizar até 12 gramas de ração por dia durante a primeira semana, dividido em 6 refeições diárias. Então, isso aí é para permitir o peixe ir alimentando aos pouquinhos. Na segunda semana, nós vamos ter a ração R2, né? É uma quantidade que já vai dobrar, eles já vão estar comendo entre 20 e 30 gramas de ração diariamente, o conjunto de peixinho, e também está dividido nas 6 refeições por dia, que vai até a 4ª semana. Quer dizer, o peixinho até completar 1 mês, ele já passou da ração R1, R2, R3 e a R4, ele inicia numa ração com granulometria um pouquinho maior, de composição diferenciada, e nessa última ele já vai estar comendo em torno de 70 gramas de ração por dia, né? A partir daí, da 5ª a 6ª semana, né, ou seja, a partir do 2º mês, os animais vão alimentar da ração R5, e depois da 7ª semana até a 10ª, com a ração R6, né, variando também quantidades de 200 gramas até 400 gramas por dia. Vocês veem que a quantidade de ração é gradativa no dia a dia, e isso faz com que a gente vai tendo uma adequação e adaptação do filtro biológico como se diz, ele é escalonadamente. Então, o peixinho está comendo pouco, tem pouca bactéria, e à medida que vai aumentando, vai se estabilizando o biofiltro. Lembrando que diariamente está sendo colocado 1 colher da mistura de cal e gesso, ou seja, da calagem, lá no sedimentador, para permitir o desenvolvimento das bactérias, né? Principalmente nitrosomonas e nitrobacter, e esse cal vai fazer com que haja a formação o cálcio, né, vai participar da formação da parede celular dessas bactérias, o que é essencial,
e também realizar o tamponamento da água do sistema. A partir da 11ª semana, até a finalização, né, nós vamos estar alimentando os peixes com até 900 gramas de ração por dia, que vai ser a ração R7, que vai até os 90 dias, quando o peixe completar o tempo. Como a capacidade de suporte do tanque é de 30 a 35 quilos, coincide aos 90 dias a gente ter essa densidade, né, ou esse peso, essa biomassa no tanque, de 30 a 35 quilos, que vai permitir a gente reiniciar um novo ciclo, né? Fazer ou a despesca toda, ou manter alguns peixes, e aí sempre com o controle da biomassa. A prática da alimentação, ela deve ser feita de forma bem metódica e com calma. Ela deve gerar um prazer no tratador, porque os peixes, eles se acostumam com a pessoa e com os horários do tratamento. Então, a gente usa por técnica, apesar de ter a tabela para referenciar a quantidade, é a prática que vai mostrar para a gente o dia a dia. Então, você vai colocar a ração para o peixe, ele comeu tudo, você aumenta um pouquinho. Sobrou ração, você diminui. E aí, em cada vez que você for colocar a ração, seguindo esse critério. O que vai acontecer é que, às vezes, o peixe vai comer a ração que estava programada para uma semana em um tempo menor. Significa que ele está aproveitando melhor a ração e crescendo mais. Então, você também pode adiantar, né? Então, aquela quantidade, nós temos casos, às vezes, que adianta até 15, 20 dias na criação. O que ele ia conseguir com 90 dias, consegue com 75, com 80 dias. Então, não tem problema. Só não pode dar excesso, ou seja, ficar a ração boiando em cima do tanque, o peixe não comendo, ou deixar o peixe com fome durante muito tempo. A tilápia, à noite, escureceu, ela descansa, então ela praticamente dorme, ela vai para o fundo, ela fica quietinha e não se alimenta. Então, a alimentação é feita nas horas claras do dia. Você pode iniciar pelas 8 horas, 9 horas da manhã e terminar lá pelas 16, 17 horas a cada dia. Bom, o nosso quarto ponto de importância de manejo no tanque seria a limpeza do sistema. Essa limpeza, ela consiste em 3 elementos importantes que a gente deve fazer uma manutenção semanal e, às vezes, até diária, dependendo de como que está o crescimento ou desenvolvimento desses resíduos. No primeiro caso, as bombas, né, que nós vamos dar uma olhada, as mangueiras e o sedimentador. As bombas que são utilizadas no sisteminha são bombas de aquário, são bombas simples, a gente tem utilizado e recomendada a SB 2000, né, que é uma bomba de aquário, e essa bomba, ela tem a vantagem porque ela é bem removível, você consegue desmontar a bomba, e você tem a identificação das peças, e essas peças são encontradas também no mercado para se fazer a reposição. Então, ela tem a bombinha completa, ela tem uma parte conhecida como voluta, que seria a tampa, né? Nós temos o comando de impulsor, né? Que ele é formado pelos coxins, pelo eixo e também pelo comando, que vai fazer a rotação. E nós temos ainda um anel de vedação e, por último, o indutor, que seria a peça maior da bomba. Então, essas peças, elas são facilmente retiradas, você destampa a voluta, e dessa retirada, nós podemos observar o coxim, que é as 2 pecinhas de borracha, o eixo, anel de vedação. Então, esse material, numa bacinha de água paralela, você lava com só uma escova de dente, não há necessidade de colocar nenhum produto, nem sabão, é apenas água, e essa água, depois de lavada as peças, monta a bombinha na mesma sequência, ou seja, coloca-se o conjunto impulsor, né? A gente coloca o eixo, os coxins, coloca o anel de vedação, aí depois coloca o conjunto impulsor dentro da bomba e fecha a voluta e testa novamente o funcionamento dela, né, antes de colocar nas mangueiras. Feito isso, está pronto. Além das bombas, né, nós podemos encontrar também situações de limpeza. Por exemplo, quando se esquece ou se por algum acidente não se faz a proteção da entrada de água, ela pode sugar, pode entrar materiais que estão flutuando
como pedacinhos de madeira, pedacinhos de folha, palha, algum eixo da corda, e isso pode agregar, né, no sistema impulsor e pode fazer com que ele pare, trava e pode queimar a bomba. Então, é interessante que diariamente a gente observe se o funcionamento está ok, olhando o retorno e as saídas da água. E uma vez por semana a gente desmonta o sistema, tira as bombas, fazendo a limpeza. Também é muito comum o coxim, por ser de borracha, ele furar. Então o eixo ele vai ficando muito apertado, vai vibrando, e pode furar o coxinho, o eixo pode inclusive até sair e a bombinha ficar parada ou travada. Então a gente, fazendo a manutenção semanal, a gente evita esse tipo de problema. E se a bomba ficar muito tempo, devido à deposição de cálcio e outras sujeiras, ela acaba tendo um mau funcionamento. Então a limpeza e a manutenção é importantíssima. Nós vamos ver daqui a pouquinho também um vídeo, né, pequeno, que vai demonstrar essa parte de limpeza da bomba. As mangueiras, né? As mangueiras também fazem parte do sistema e elas devem ser limpas semanalmente. Para a limpeza da mangueira, a gente utiliza um arame comprido, colocando uma buchinha de pano na ponta, e passa ela dentro da mangueira jogando água. Então você faz uma limpeza, é uma limpeza grosseira, não precisa ser uma limpeza de deixar brilhando o sistema, né? É errado, porque nós precisamos das bactérias, precisamos. O que está ali, aparentemente sujeira, na verdade são resíduos lotados de bactérias, e nós não podemos matá-las, nós temos que conservá-las. Elas é que fazem a vida toda do sisteminha. Mas nós temos que tirar as obstruções, né? Se a bomba está jogando pouca água, às vezes a mangueira está entupida e está crescendo algum tipo de lodo e tudo, então esse resíduo deve ser retirado semanalmente das mangueiras. Esse é o cuidado, são os cuidados principais do sisteminha. Você fazendo isso semanalmente, a sua bombinha vai durar aí durante 5 anos. A gente tem exemplos aqui de durações de 3 a 5 anos, com muita facilidade. Peças que desgastam, que você tem que ter sobressalente o eixo, você tem que ter sobressalente os 2 coxins e o anel de vedação, que por ser de borracha pode se ressecar, pode quebrar, pode perder. Então é bom a gente ter isso para evitar o mau funcionamento da bombinha. Eu recomendo que você tenha, para cada bomba, você tenha pelo menos 2 conjuntos de eixo de reparos completos da bomba, para te dar a garantia de tempo, né? Para você não ficar na mão. E o material pequeno, principalmente coxim, eixo, etc., que você tenha pelo menos 2 também de reserva, para cada vez que você adquirir uma bomba, adquirir também o material de reposição, para você não ficar dependente, né, desse material na hora de fazer a manutenção das bombas. Sedimentador, da mesma forma, uma vez por semana, ele deve ser limpo, esvaziado. Essa água que vai ser retirada pode ser utilizada em parte para umedecer o minhocário, pode ser utilizado na compostagem, pode ser utilizado no biodigestor e pode ser utilizada também na produção de hortaliças, das olerícolas, dos vegetais. Para isso, a gente recomenda que ela seja diluída, por exemplo, 1 litro de água do sedimentador, principalmente do fundo, com a borra, em pelo menos 5 litros de água limpa. Então, essa mistura, ou seja, 4 litros de água limpa com 1 litro de água do sedimentador, serve para você jogar na planta e é muito rica em potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo e o enxofre. Então, a gente não pode desperdiçar. E, detalhe, essa tela, né, o balde que vai dentro do sedimentador, ele deve ser remexido, revirado antes do esvaziamento para que você possa limpar as cordas. Não é lavar, é só revirar. Então, como eu disse, é uma limpeza brusca. Nós vamos ver no vídeo daqui a pouquinho como isso é feito e vocês vão observar que é uma limpeza grosseira. É só para desimpedir as fibras, né, as cordas e tudo, de se manter adequadamente para a água poder circular. A gente não lava. O biofiltro, por exemplo, que é o que vai na superfície da água, esse jamais você vai limpar. Então, nós vamos limpar as mangueiras, mas não o biofiltro, porque é nele que estarão as bactérias, né, nitrosomona, nitrobacter, desenvolvidas. Então, se a gente lavar e limpar, nós estamos tirando a vida do tanque, tá bom?
Detalhe, com a despesca. A despesca, o peixe nessa piscicultura é feito para a alimentação da família. Então, um tanquinho, a OMS recomenda 12 a 13 quilos per capita ano para as pessoas, então isso daria em torno de 60 quilos de peixe por ano, mas no sisteminha nós produzimos 30 quilos a cada 3 meses, então a pessoa pode ter de 3 a 4 ciclos de 30 quilos por ano, quer dizer, pode produzir de 90 a 120 quilos de peixe, ou seja, o dobro da recomendação da OMS para que a família de 4 a 5 pessoas coma peixe pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, o ano todo. Então, a despesca pode iniciar com anzol, a partir dos 60 dias de criação, e pode ser utilizado os petrechos de pesca, como tarrafa, a redinha, para fazer a retirada total dos peixes. Não há necessidade de trocar água. A água no tanque do peixe é infinita. Você vai utilizá-la por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Se você não tiver a reposição de água utilizada numa irrigação de planta, às vezes a pessoa morando na área urbana não tem acesso a isso, ele pode utilizar essa água no dia a dia, fazendo apenas a reposição da água que evaporou. Então, uma vez por semana, ele repõe a água evaporada no tanque infinitamente, sem precisar de tirar. E se ele tirar para irrigar, que ele pode retirar até 1.000 litros de água por dia, ele teria que estar repondo esses 1.000 litros por dia. E aí, essas são as dicas, né, que a gente tem para a piscicultura. E no caso do sisteminha, essa diversidade de produtos, né, que a gente pode ver, faz parte do dia a dia do produtor. Um abraço a todos vocês e até a próxima.